ouviu falar de decanoato de nandrolona, a famosa decadurabolin? Será que é um esteroide anabolizante que cumpre o que promete? Será que é bem anabólico? Não é? Será que é muito pouco androgênico? Será que realmente é um esteroide que pode ser utilizado por mulheres, por pessoas mais velhas, por marombeiros? Tudo isso daqui você vai saber nesse vídeo completo do Dr. Gabriel Feitosa, médico que atende diariamente indivíduos que querem melhorar seu corpo, sua saúde, seu desempenho. E vamos agora destrinchar tudo sobre esse hormônio tão interessante, decanoato de nandrolona. Tudo bem? Beleza. Qual é o hormônio que a gente está falando aqui, gente? A gente está falando da nandrolona. Nandrolona. Gabriel, nandrolona, sim. Famosa Deca, né? Inclusive, gente, o que é que você não pode esquecer? Deixar o like e se inscrever no canal. Quando você dá o like, você me diz que esse tipo de conteúdo agrega na tua vida. Se inscrevendo no canal, você não perde nenhuma novidade. Beleza? A nandrolona, gente, é uma 19-nor. Tudo bem? 19-nor. É basicamente o quê? Uma testosterona sem o carbono 19. Ela está aqui dentro da classe também da trembolona. Trembolona. Gabriel, trembolona, aquele esteroide que não tem estudos em seres humanos? Sim, a trembolona. A nandrolona é semelhante à trembolona, gente? Não. Ela é da mesma classe, mas ela tem algumas características bem diferentes. Inclusive, a nandrolona é um esteroide amplamente estudado. A gente tem muitos estudos com nandrolona. Trembolona já não tem. Tudo bem? E o que é que a gente está falando aqui nesse vídeo, gente? O que é que a gente está falando nesse vídeo? A gente está falando do decanoato de nandrolona. Decanoato. O que é o decanoato? Por que o nome é decanoato? Bem, nós vamos pegar a nandrolona e associá-la, né, que é um esteroide anabolizante, com o ácido decanoico. O ácido decanoico é um ácido carboxílico longo. O que significa isso na prática, Gabriel? Para de enrolar. Cara, quando a gente tem um ácido carboxílico e uma estrutura aqui de álcool, né, que é a nandrolona no caso, a gente forma um éster. O éster é o decanoato de nandrolona. Esse éster, cara, por conta de ter um ácido carboxílico longo, vai ter o quê? Vai ter uma meia-vida mais longa. Então, quando a gente está falando de nandrolona, então, a gente está falando de um composto que, após entrar no teu organismo, vai ficar um longo período de tempo. Se a gente estivesse falando de um ácido carboxílico mais curto, a gente estava falando de um medicamento que vai ficar pouco tempo no teu organismo. Na prática, o que significa? Bem, se ela tem mais tempo no teu organismo, então, por exemplo, se começar a ter um efeito colateral, vai ser mais complicado, porque vai demorar para sair. Da mesma forma que os efeitos positivos de anabolismo vão durar por mais tempo, porque ela vai demorar mais tempo para sair do teu organismo. Outra coisa, cara, se eu estou falando de uma nandrolona, onde eu tenho uma meia-vida mais longa, um tempo de vida mais longo, eu entendo que, por ela ter um tempo de vida mais longo, eu não preciso ficar fazendo aplicações tão frequentes. Tudo bem? Eu não preciso fazer aplicações tão frequentes. Nesse sentido, o que acontece? Por eu não precisar fazer aplicações tão frequentes, eu tenho a praticidade de poder, por exemplo, fazer uma aplicação por semana, uma aplicação a cada 2 semanas, tá? Dependendo do indivíduo, dependendo do contexto, a gente vai falar sobre isso. Além do decanoato, gente, a gente tem na nandrolona o que mais? A gente tem, por exemplo, o fenilpropionato. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, né, que é um éster mais curto de nandrolona, eu vou fazer. Beleza? Beleza. Gabriel, é um 19-nor, da mesma classe da trembolona. É um esteroide, né, que tá junto no éster decanoato para formar a famosa decadurabolin, medicamento bem conhecido, tudo bem? E o que a gente tem de potencial efeito da nandrolona? Bem, é um medicamento bem anabólico. Bem anabólico. A nandrolona, gente, ela é comparada à testosterona. Então, ela é muito semelhante em perfil anabólico que a testosterona. Então, miligrama por miligrama, talvez a nandrolona seja um pouquinho superior à testosterona em efeito anabólico, ou igual. Muito semelhante. Beleza? Em efeito androgênico. O que a nandrolona é? Então ela é o quê? Menos que a testosterona. Vamos colocar isso na prática aqui. O que significa dizer isso? Gente, se a gente tem um composto que é tão anabólico quanto a testosterona, né? Tão anabólico quanto a testosterona, é bem anabólico. Vamos colocar aqui igual, né? E aqui menos que a testosterona. Ela é tão anabólica quanto a testosterona, o que significa dizer? Que em doses semelhantes eu tenho o mesmo efeito de aumento de massa muscular e aumento de massa óssea, por exemplo. Efeito anabólico. Efeito androgênico está relacionado ao quê? O desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Ou seja, está relacionado aos efeitos colaterais. Então a nandrolona, ela é menos androgênica que a testosterona.
Então, se eu coloco a mesma dose de nandrolona e testosterona, o que é que acontece? A testosterona ela vai ter mais efeitos colaterais androgênicos. Então, talvez para uma pessoa, por exemplo, que quer preservar o cabelo, que tem uma tendência à calvície, uma pessoa que tem uma tendência a ter, por exemplo, aumento de acne expressiva, efeitos androgênicos, a nandrolona possa ser superior em alguns casos. Por isso que, por exemplo, quando a gente está falando de mulheres pós-menopausa, usando algum anabólico para melhorar a questão da osteoporose, a gente não fala de testosterona injetável, a gente fala de nandrolona, que é menos androgênica. Por que a nandrolona é menos androgênica, gente? Porque a testosterona, ela se converte pela enzima 5-alfa-redutase em um composto chamado DHT, a dihidrotestosterona, que é bem androgênico. A nandrolona, gente, ela se converte em DHN. A DHN, a forma reduzida da nandrolona, ela tem a sua androgenicidade, mas é menos androgênica que a DHT. Então ela é menos virilizante. Menos virilizante. Entendi, Gabriel. Entendi. Então, poderia ser utilizado, por exemplo, em mulheres. Sim. Onde é que a gente tem evidência de uso, né, de uso clínico de nandrolona? Uso clínico. Bem, nós temos em osteoporose. Tudo bem? Então, mulheres pós-menopausa com osteoporose. Em homens, a gente não tem muita evidência da nandrolona em osteoporose, porque o uso de nandrolona de forma isolada, ele causa inibição do eixo de produção natural de testosterona. Consequentemente, o que acontece? Por mais que a nandrolona aumente a massa óssea, a redução crônica da testosterona, inclusive também do estradiol, vai causar, né, porque a testosterona vira estradiol, vai causar o quê? Uma perda de massa óssea, então não vai compensar, tá? Agora, teoricamente, se eu colocasse a testosterona de base e adicionasse nandrolona no cara, né, com osteoporose, poderia ter um benefício, né? Beleza, osteoporose. A gente poderia também estar falando de outras condições clínicas, né? Por exemplo, pessoas que tiveram perda de peso, né? Perda de peso. Alguns tipos de anemia aplásica, tudo bem? Então a gente tem sim a aplicabilidade da nandrolona, tá? A aplicabilidade da nandrolona. Beleza, Gabriel. Inclusive, cara, se você quer aprender, né, ou moça, quer aprender como tratar esse paciente, usuário esteroanabolizante, com uso clínico, por exemplo, ou até pessoas que estão utilizando para performance e você quer tratar os efeitos colaterais. Se você é um médico que quer atuar nessa área, você precisa ter o quê? Ter consciência, você precisa ter conhecimento. E para tratar esse cara com assertividade, essa mulher com assertividade e segurança, você precisa ter um material completo. E eu te ofereço meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar o link aqui na descrição. Você vai assistir lá a apresentação e vai ver que realmente é algo para você, tá bom? Beleza. Nandrolona, o que a gente precisa saber mais? Gente, nandrolona, a gente compra na farmácia? Sim, a gente tem a Decadurabolin na farmácia, tudo bem? Na Decadurabolin na farmácia, a gente tem a apresentação de 50 mg por ml, a ampola de 50 mg. A gente também tinha uma ampola de 25 mg por ml, mas eu acho que é basicamente impossível de achar isso daqui. 50 mg por ml a gente ainda acha nas farmácias. É uma coisa que é fácil de achar? Toda farmácia tem? Gente, não é, tá bom? Não é tão fácil. Mas, se a pessoa, né, não consegue, por exemplo, comprar na farmácia, o médico com receita controlada consegue mandar manipular. Na manipulação a gente consegue manipular essa dose, 50 mg por ml, mas a gente consegue colocar até doses mais altas, né, principalmente para homens que vão utilizar doses mais altas. Então a gente pode sim manipular, tudo bem? Quando a pessoa acaba comprando então a nandrolona sem ser de farmácia, o que é que acontece? Gente, a nandrolona é uma substância que as pessoas acabam falsificando muito. E parte da nandrolona, da DECA que a pessoa vai comprar no mercado paralelo, geralmente tem o quê? Tem testosterona, tá? Então é uma nandrolona batizada. E a gente sabe que a nandrolona pode ser utilizada por mulheres, porque ela tem um potencial androgênico mais baixo que a testosterona. Inclusive, a gente tem estudos com mulheres pós-menopausa, gente, com osteoporose. E aí a mulherada compra e gosta da nandrolona. Beleza. Só que se ela compra no mercado paralelo, o que é que acontece, gente? Ela está comprando no mercado paralelo, é clandestino. Geralmente tem o quê? Testosterona. Ah, testosterona é mais androgênico, essa mulher pode virilizar bastante. Você pega isso muito na tua prática clínica, Gabriel? Pego muito. Então essa mulher, ela acha que está usando nandrolona, está usando testosterona. E está virilizando de forma exacerbada, tendo muito efeito colateral. Sim, complicado. Tudo bem? Outra coisa em relação à nandrolona, você viu aqui a sua derivação em relação a DHT.
A nandrolona, gente, ela vira estradiol. A testosterona a gente sabe que vira estradiol pela enzima aromatase. A nandrolona, ela vira estradiol? Não. A nandrolona, gente, ela não aromatiza, tá? Ela não vira estradiol. A nandrolona, ela pode ter algum tipo de interação com o receptor estrogênico. Então ela talvez possa gerar uma ginecomastia, mas ela tem bem menos chance de você ter uma ginecomastia com nandrolona do que com a testosterona, que ela vira estradiol. Então efeitos colaterais estrogênicos a gente espera com a testosterona, com a nandrolona a gente não espera tanto. Inclusive ela já foi utilizada no fisiculturismo no passado, né? Principalmente, às vezes eles usavam nandrolona sem testosterona. Por quê? Porque eles não tinham tratamentos efetivos para ginecomastia, como o tamoxifeno. Então como não existiam essas medicações, não eram tão difundidas, né? O que acontecia? Se eles usassem testosterona, muitas vezes eles tinham ginecomastia, não sabia como tratar. E aí o que acontecia? Usava a nandrolona justamente porque tinha menos chance de ter ginecomastia. Entendido? Entendido? Entendido. Ah, entendi, Gabriel. Vamos lá. Outra coisa, gente, do senso comum. Deca. Incha. O que tem na música? Deca incha, dura estufa, estando seca, né? Tudo é errado. Mas vamos lá. Deca incha, gente. Deca incha. Será que a deca realmente retém muito líquido? Usar deca vai fazer você ficar inchado? Inchada? Cadê? Qual é a verdade? É mentira isso daqui, gente. É mentira. A deca não incha, tá bom? O que é que incha, gente? Dieta hipercalórica acaba inchando, né? Somente quando o cara suja muita dieta, não bebe água, não faz cardio, aí ele incha, tá? Quando a gente está falando de deca, a gente está falando de ganhos secos. Então ela pode ser utilizada em cutting? Pode. Ela pode ter algum grau de retenção hídrica? Pode, cara. Todo esteroide anabolizante pode ter. Mas o que eu tô querendo dizer é que a deca não é aquele negócio que o cara vai usar, vai ficar estufado, inchado, com retenção subcutânea. Ela aumenta muito mais, ela tem um efeito anabólico, ela é bem anabólica, ajuda a construção muscular, pode ter algum componente de aumento de retenção hídrica? Pode, todo esteroide pode. Mas ela não é aquele negócio que vai ficar estufado e todo borrado por causa que tá utilizando. Como as pessoas pensam, as pessoas falam. Não vai ficar retido por causa da deca. Se ficar retido é por causa da dieta. E justamente, qual é o período que a pessoa mais usa deca? Período de dieta hipercalórica, onde muitas vezes o indivíduo não faz uma coisa bem direitinho. Você vê que a pessoa fazendo tudo bem direitinho, ela dá para utilizar a deca até em cut, em período de restrição calórica. E ela segura a massa muscular muito bem. Tá bom? Beleza? Beleza. A gente tá saindo do senso comum aqui, gente? Tá. E o que é que você não vai deixar de fazer? Like e se inscrever no canal. Tudo bem? Beleza. O que eu falei, gente? A gente tem aqui um éster deca no ato. Isso faz com que a deca tenha uma meia-vida longa. Qual é a meia-vida da deca? 10 a 15 dias. O que significa dizer 10 a 15 dias de meia-vida, Gabriel? Que a deca vai demorar de 10 a 15 dias para reduzir a sua concentração pela metade. Então, depois que a gente atinge um pico plasmático na corrente sanguínea, 10 a 15 dias a gente reduz pela metade. Isso faz com que ela possa ser administrada, como eu falei, uma vez por semana. Ou às vezes períodos maiores. Uma mulher pós-menopausa pode aplicar, por exemplo, uma ampola de 50 mg a cada 3 semanas. Bem tranquilo, um tratamento bem tranquilo para a mulher. Eu não preciso ficar fazendo grandes injeções. É claro, eu estou falando no fisiculturista, né? Que é um cara que vai usar 600 mg de deca, às vezes 1 grama de deca, beleza? Né? Às vezes ele vai faltar uma vez por semana, 2 vezes por semana, por causa do volume de óleo injetado. E aí as doses são bem diferentes. Quando a gente está falando de uso clínico, a gente está falando de doses de 12,5 até 200 mg por semana, quando a gente está fazendo a média, né? Porque às vezes é uma aplicação a cada 3 semanas. Na média fica mais ou menos isso. Em mulheres, uso recreativo, depende. Tem mulheres que usam 25 mg por semana. É uma média, né? Que pode ser, por exemplo, 50 mg a cada 14 dias. Homens, tem homens que chegam de 100 a 600 mg por semana, até 1 grama por semana. Depende, cara. Não é indicação que eu estou falando aqui a título de informação. Mas veja, na farmácia a gente tem 50 mg por ml. Imagina um cara que vai fazer, por exemplo, 600 mg por semana, só de deca, né? Ele vai fazer o quê? Quantas aplicações? Né? Muitas aplicações para atingir isso com o de 50, né? Então, às vezes, por isso ele acaba indo no mercado paralelo. Mas como eu falei, quando a gente está falando de manipulação, a gente consegue manipular, por exemplo, 200 mg por ml. Já é mais tranquilo, né? Para botar 600, por exemplo. Mas geralmente é uma dose bem alta e desnecessária, até porque ele não vai fazer deca isoladamente. Vai fazer, por exemplo, deca com testosterona. Certo? Então tem que ter essa noção. Então beleza, gente. O que é que a gente tem que concluir aqui, né? Em relação
a aplicabilidade da DECA? É um hormônio que tem muita aplicabilidade, a gente tem vastos estudos, né? Então sim, não é um hormônio, por exemplo, como a boldenona, a trembolona, que a gente não tem nenhum tipo de respaldo. Com a DECA a gente tem respaldo. Quando o paciente tem uma necessidade clínica, a gente pode lançar mão da DECA, por exemplo, paciente com perda de peso, paciente com osteoporose, somente mulheres, a gente tem essa grande aplicabilidade, alguns tipos de anemia. Então assim, é uma medicação sim que tem grande validade, é utilizada no meio recreativo, a gente sabe disso. E a gente tem que, como médico, cuidar desse tipo de paciente. Uma combinação bem comum, né, é a famosa DECA e Dura, né, onde a gente combina o decanoato de nandrolona com a Durateston, e eu vou deixar um vídeo completo sobre esse tema para você. Te espero lá e um grande abraço.